Gente, boa noite. É o seguinte, hoje eu vou estar dando continuidade àquele assunto do quadro de distribuição. Eu vou estar falando agora a respeito sobre as equações que fazem parte do dimensionamento dos condutores. A gente possui lá, como eu falei, a corrente de projeto, a corrente corrigida e pela queda de tensão. A corrente de projeto ela é a primeira corrente onde a gente vai determinar o valor da corrente. Aqui eu tenho algumas equações que fazem parte da corrente de projeto. A primeira equação aqui eu tenho que a corrente de projeto ela é igual à potência ativa dividido pela tensão ou a potência aparente dividida pela tensão. Qual é a diferença entre o V maiúsculo e o V minúsculo? O V minúsculo ele é a tensão em 127 volts e o V maiúsculo é a tensão em 220 volts. Quando a gente vai fazer um cálculo de corrente trifásica, a gente multiplica a tensão 220 pela raiz de 3. Quando a gente quer fazer o cálculo de um motor bifásico ou reator, o que seria esse reator? Quando a gente comprou uma lâmpada e essa lâmpada geralmente é fluorescente, ela possui um reator. Esse reator ele possui um fator de potência, então a gente tem que considerar no cálculo para poder encontrar ali quanto de energia está sendo consumida por aquela lâmpada ali. Então a gente tem o que? Que corrente de projeto é igual a potência ativa dividido pela tensão vezes o cosseno de φ, que é o fator de potência, vezes o eta. O eta seria o rendimento de um motor. Agora para motor trifásico equilibrado, é aquele que não possui o neutro, é apenas as três fases defasadas em 120 graus. A gente tem que a corrente de projeto é a potência ativa dividido pela raiz de 3 vezes a tensão, vezes o fator de potência, vezes o rendimento do motor. E esses fatores de potência e de rendimento geralmente é dado pelo fabricante nas placas dos motores. Quando a gente determina a corrente de projeto, a gente deve fazer algum ajuste ali para que a gente possa descobrir quanto de corrente está sendo gerado ali naquele condutor. Esse daqui não é o valor real é a partir de um ajuste que a gente faz através de umas tabelas dadas pela norma 5410, que seria a corrente corrigida. A corrente corrigida é a corrente de projeto dividido pelo fator de temperatura e o fator de agrupamento. Essas tabelas aqui eu já mostrei para vocês, que seria essa daqui, o fator de temperatura, e esse aqui, fator de agrupamento. Conforme nos próximos vídeos que a gente for elaborando, vocês vão entender melhor esses valores aqui. E a gente tem a equação pela queda de tensão unitária. O que seria isso daí? É a partir daqui que a gente consegue descobrir o quão exato é a corrente que passa no nosso circuito, já que conforme maior é a queda de tensão, maior vai ser maior o comprimento do cabo, maior será a queda de tensão. Então aqui a gente tem a queda de tensão unitária é igual a queda de tensão admissível, que é esses 4% que eu comentei para vocês, 4 ou 5% dependendo da didática do livro, dividido por 100. Esse 100 ele é uma constante, porque o valor ele tem que ser dado em decimal e não pode ser valor inteiro de porcentagem. Então se você pegar os 4% e dividir por 100, você consegue determinar o valor em decimal, vezes a tensão dividido pela corrente de IB vezes o comprimento. O comprimento ele é dado em quilômetros, não em metros. Então a gente tem que fazer uma certa conversão aí na hora de fazer o cálculo, para que o valor seja dado corretamente. Quando a gente tem uma medida em metros, a gente divide essa medida por 1000 e assim a gente encontra o valor em quilômetros. No próximo vídeo eu vou estar ensinando vocês a fazer essas equações aqui no próprio Excel. O Excel não fornece essas equações, então a gente vai ter que fazer ali através de função definida pelo usuário, através do VBA. Até o próximo vídeo, espero vocês lá.